Olá, vamos conversar hoje, nesta aula, sobre a verdade oculta dos antidepressivos. Eu resolvi trazer este tema para a nossa aula porque eu tenho acompanhado algumas pessoas e muitas delas são pessoas que estão vivendo o processo que a gente costuma chamar de desmame. Ou seja, elas estão fazendo a retirada da medicação sem acompanhamento do seu médico de confiança. E muitas delas também não fazem terapia. Então, a psicoterapia acaba ficando de fora do tratamento. Então, quer dizer que o apoio está exclusivamente na medicação. E, diante disso, quando eu comecei a detectar isso, eu achei muito bom que trouxesse esse tema, visto que eu tenho uma preocupação em trazer nas minhas aulas temas que sejam temas que abordem a psicoeducação. E a medicação de antidepressivos, ansiolíticos, que tanto podem ser tarja preta ou tarja vermelha, é utilizado por muitas pessoas. E essa utilização nem sempre ela é acompanhada. Algumas destas pessoas me procuraram para fazer psicoterapia, para entrarem no meu programa, que é o Protocolo Máximo, mas disso eu falo adiante. O que é importante é que você tenha conhecimento que a psicoeducação, estar conhecedor deste tema que eu estou trazendo agora é fundamental. Porque muitas vezes pode ser que você não tome nenhuma medicação tarja preta ou tarja vermelha, mas pode ser que você tenha alguém da sua família que esteja tomando. Então, é importante que você possa orientar essa pessoa para que ela possa acompanhar os meus vídeos aqui no YouTube ou ainda no Instagram, e especialmente no YouTube, eu trago aulas e o que eu acho interessante que você tome, passe a utilizar para que você esteja sempre muito bem informado. Então, no tema de hoje, nós vamos conversar sobre a verdade oculta dos antidepressivos. Bom, o objetivo é que você tenha consciência de como funcionam estas medicações, e ao mesmo tempo em que eu abordo de forma que traga consciência, que esteja munido de informações acerca da ciência e da espiritualidade, para que você possa recuperar o teu eixo, o teu equilíbrio. Então, este é o propósito desta aula. Eu pergunto a você, você já se sentiu, você sentiu que algo mudou dentro de você depois que você passou a tomar medicação para a ansiedade ou para a depressão? É como se você tivesse mais calma, mas você tivesse menos vida. Você já percebeu que a tristeza ela parece esconder, mas ela parece estar escondida, melhor dizendo, mas ela não foi resolvida, né? Então, ou talvez você esteja tomando os remédios há tanto tempo que nem sabe mais quem você seria se não tivesse tomando a medicação, que é o caso de muitas pessoas, das pessoas que estão comigo no acompanhamento. Eu sou Marlinda Mello, para quem não me conhece, sou psicoterapeuta integrativa, sou doutora em antropologia, sou criadora do protocolo MASSE, da mentoria MASSE, do acompanhamento MASSE. Nesses protocolos, nesses programas, eu ajudo você a se libertar dos remédios para a ansiedade e para a depressão, com autonomia emocional, com clareza mental. Muitas pessoas conseguem essa liberdade em cerca de 120 dias, que correspondem a 4 meses. Outras pessoas levam mais tempo.
para fazerem a retirada com segurança, com acompanhamento do seu médico de confiança, e fazendo psicoterapia aqui comigo, dentro do protocolo MASSE. Mas eu explico o protocolo mais adiante, ok? Por outro lado, também tem um vídeo aqui no YouTube, aonde eu estou explicando o que é o protocolo MASSE. Eu vou, no final, deixar o link para que você possa também conhecer o protocolo. Nessa ajuda, eu possibilito que a pessoa encontre um caminho de reconexão com o seu próprio corpo, com a sua mente, com a sua energia, e restaurar a autonomia, a vitalidade e a presença. Então, hoje nós vamos falar sobre isso nesta aula. Mas vejam, com muita responsabilidade, com a ciência, né, a verdade, trazendo a verdade sobre o que os antidepressivos ocultam, o que a neurociência já descobriu, o que a psiquiatria moderna já conhece, e o que o teu corpo sente. Não se pode deixar de considerar o que a pessoa sente, o que cada uma das pessoas sentem, e o que a alma de cada uma destas pessoas tenta dizer, e que elas não sabem fazer essa leitura. Paralelo a isso, eu peço a você que escreva aqui no chat se você sentiu que o remédio te salvou num determinado momento, mas ele depois te prendeu em outro momento. Escreve aí se foi assim com você, ou ainda como está sendo. Mas vamos iniciando a aula já com conteúdo, explicando para você o que os antidepressivos fazem de verdade, tá? E o que eles não fazem. Eu procuro sempre trazer uma explicação acessível, profunda e embasada cientificamente, em cima dos estudos que já foram apresentados. Muito bem. Os antidepressivos, eles não aumentam a serotonina, eles bloqueiam a recaptação, fazendo com que o cérebro use o que ele já tem por mais tempo. Mas o que é isso? Tudo isso pode estabilizar, com certeza. Pode ajudar, certamente. E para muita gente, a medicação ela é necessária principalmente no início, quando ela começa o tratamento. Mas aqui começa o que eu chamo de a parte oculta. Eu vou desenvolver essa parte da aula ampliando com outras pesquisas para que você possa sentir segurança das informações que estão sendo passadas aqui. Primeiro, nós vamos falar da neuroadaptação, né? É quando o cérebro muda a sua forma de funcionar. Mas como é que isso acontece? Quando a gente fala que o cérebro se adapta ao antidepressivo, isso não é uma opinião. É algo que vem sendo descrito em várias pesquisas sérias ao redor do mundo. No começo do tratamento, o remédio mexe na forma como a serotonina é usada. Ele impede que ela seja recaptada muito rápido. E isso pode ajudar a estabilizar um pouco o humor da pessoa. Mas o cérebro não é passivo. Ele é um órgão vivo, inteligente, que busca equilíbrio. Ele está buscando esse equilíbrio o tempo todo. Então, o que é que o cérebro faz? Ele começa a se reorganizar em torno daquele remédio. Bom, alguns pesquisadores, como o Dr. Mark Horowitz e o Dr. David Taylor, em artigo que foi publicado no The Lancet de Psiquiatria, que é uma revista médica, eles mostram que com o uso contínuo, o cérebro reduz a sensibilidade e o número de receptores que recebem essa serotonina. Lembrando que a serotonina, ela promove sensações de bem-estar, de satisfação e de felicidade. Então, quando essa sensibilidade é reduzida e o bem-estar, assim como a satisfação e a felicidade, tudo isso é como uma forma
do cérebro de compensar o efeito do medicamento e tentar manter o equilíbrio interno. O que quer dizer tudo isso? O remédio, ele aumenta a disponibilidade da serotonina, que é o hormônio do bem-estar. E o cérebro responde dizendo mais ou menos assim: se está vindo serotonina demais por causa desse comprimido, eu vou diminuir a minha própria resposta, ou seja, a minha própria produção, para não ficar em excesso. A isso a ciência chama de neuroadaptação. O que seja, o cérebro muda a sua forma de funcionar quando a substância está presente por muito tempo no corpo. Então, um estudo mais recente, um estudo ainda deste ano, que foi publicado na revista de psiquiatria, de pesquisa psiquiátrica, analisou milhares de pessoas que pararam os seus antidepressivos e encontrou algo muito importante. Cerca de 20% dessas pessoas relataram sintomas de retirada que duraram mais de 3 meses e 10% por mais de um ano, principalmente quem usou remédios por cerca de mais de 24 meses. Então, isso acaba por reforçar a ideia de que não é só o remédio saindo do corpo, é o cérebro que estava adaptado, tentando se organizar sem aquela muleta química. É como usar uma bengala por meses. No início, ela ajuda a gente a andar. Mas, se você usa por tempo demais, o corpo se acostuma e fica dependente dela. Então, quando você tira essa muleta, a perna não responde. Mas ela não responde porque você está doente de novo. Ela não responde porque houve uma perda da musculatura e, portanto, a perda da autonomia. Então, com os antidepressivos acontece algo parecido. Quanto mais tempo de uso do antidepressivo, mais o sistema nervoso vai se moldando à presença do remédio. E menos ele lembra como produzir o próprio equilíbrio sozinho. Então, por isso que hoje as diretrizes do NICE, o que é o órgão que faz recomendações oficiais no Reino Unido e do Royal College de Psiquiatria, orientam que a retirada da medicação ela deve ser feita em etapas e deve ser por um longo tempo, por longas semanas e meses, e tem pessoas que precisam levar um ano para que a retirada seja feita de forma cuidadosa. Então, isso tudo ajustando a dose devagar, justamente porque esses estudos reconhecem que o cérebro ele precisa de tempo para que ele possa desfazer essa neuroadaptação. Okay? Então, quer dizer, o cérebro se adaptou à entrada da medicação, o próprio cérebro se recolhe para que a medicação faça a sua produção. Quando a medicação é retirada bruscamente, não há tempo do cérebro retomar o que ele tem que fazer. Hein? Por isso, o exemplo da bengala, que a pessoa utiliza por muito tempo. O próprio Dr. Horowitz, ele, neste artigo do The Lancet de Psiquiatria, ele propõe um modelo chamado tapering hiperbólico. O que significa? Que, em vez de cortar grandes partes da dose da medicação, você vai reduzindo essas doses em passinhos cada vez menores, principalmente quando você vai chegando ao final, até doses muito baixas e que doses mais baixas do que as mínimas terapêuticas. Portanto, os estudos mostram que o tapering é a retirada, taperings mais longos, ou seja, retiradas mais longas e suaves, elas produzem menos sintomas de recaída. Mas outras visões recentes também reforçam isso. Vejam, não é somente o The Lancet de Psiquiatria que faz nesse artigo faz essa menção, né, de como deve ser feito a retirada. Outras revisões recentes
também reforçam isso. Estratégias de redução mais lentas usam quedas proporcionais de dose, o que eles chamam de tapering proporcional ou hiperbólico, que é uma redução em pequeníssimos passos. Essas reduções, elas são hoje vistas como mais promissoras para que haja uma redução sem risco e para que reduza o risco, né, de sofrimento na retirada da medicação, dos medicamentos psiquiátricos, incluindo certamente os antidepressivos, que é o que nós estamos focando. Então, os relatos de pessoas que fazem uma retirada brusca, ou ainda sem ter o mínimo conhecimento do que é que pode causar, são inúmeros os relatos, tá? E todos eles mostram as pessoas sempre muito preocupadas, muito sofridas, porque a retirada ela causa inúmeros mal-estar. E esse mal-estar eu vou mencionar adiante, ok? Mas e a boa notícia de tudo isso é que se o cérebro se adapta para depender da medicação, ele também pode se adaptar para recuperar a sua autonomia. Então, assim como é possível fortalecer um músculo que ficou atrofiado, também é possível recuperar, reeducar o sistema nervoso com tempo, com redução cuidadosa, com suporte terapêutico é fundamental e com práticas que ajudam o corpo a lembrar como se equilibrar de dentro para fora. Então, quando eu digo que após semanas ou meses o cérebro se adapta ao remédio, que ele reduz a sua própria produção e sensibilidade, e que o sistema nervoso ele perde autonomia para gerar equilíbrio natural, eu não estou falando para te assustar. Eu estou te mostrando que você sente e tudo que você sente faz sentido. E este é um sentido biológico. É o que é, porque é exatamente isso. O que é que eu quero dizer com isso? Primeiro, que não dá para você brincar com a retirada rápida. E segundo, se você está sentindo alguma coisa, porque vai causar mal-estar, isso tudo que você está sentindo é puramente biológico e que pode ser resolvido, tá? Por isso eu estou dizendo que não é para você se assustar. Por isso que é importante uma aula como essa, para que você tenha conhecimento do que pode ir acontecendo com você, tá certo? O foco aqui não é demonizar o remédio, quero deixar isso sempre muito bem claro. Mas o objetivo é entender que ele mexe profundamente na forma como o seu cérebro, o meu cérebro, todos nós, como o nosso cérebro funciona. E, portanto, a saída precisa ser tão cuidadosa quanto a entrada. Aí entra o protocolo MASSE, que é o protocolo que eu criei, que é um caminho para você reconstruir a sua autonomia enquanto o cérebro, o corpo e a energia reaprendem a caminhar com as próprias pernas. Muito bem, esses pontos que falam, que eu acabei de falar com você, de neuroadaptação, eles são a primeira parte de todo esse processo. Agora nós vamos ver como a química da medicação, como ela não corrige a causa do problema que levou você a estar depressivo ou estar em estado ansioso. Muito pelo contrário, a química ela não corrige a causa, ela apenas silencia o alarme, né? E eu vou mostrar para você 5 pontos que esclarecem isso. Nessa parte, eu vou trazer o conhecimento do Dr. Gabor Maté, que é um médico que trabalha com traumas. E ele diz o seguinte: que a dor emocional que você anestesia hoje com a medicação é a mesma que vai te chamar amanhã, quando você retirar a medicação. Vamos ver por que ele está falando isso. Quando eu estou falando que os antidepressivos não vão até a causa, isso não é crítica ou julgamento à medicação, é uma limitação fisiológica. Eu sempre quero deixar muito claro,
Pode parecer para você que eu sou contra a medicação, mas não. Eu estou procurando instruí-la, quanto aos efeitos que a medicação causa e deixá-lo o máximo possível informado para que você saiba o que você está fazendo, saiba o que você está tomando, saiba o que pode causar, o que pode resolver e o que pode não resolver, tá certo? Para que você saiba o que esperar da medicação que você está utilizando. A química dos remédios, ela atua na superfície do sintoma, não na origem do sofrimento. Veja, é importante você compreender isso, que a origem do sofrimento, ou seja, o sofrimento que te levou a um estado ansioso ou a um estado depressivo, ele é uma coisa, tá? Os sintomas que advêm desse mal-estar, eles são, vamos dizer assim, eles variam, eles podem ser de várias formas. Mas o que isso quer dizer? Que a química, né, dos remédios, eles não vão conseguir resolver o que motivou você estar ansioso ou depressivo. O que motivou a dor, o sofrimento que te levou ao estado ansioso ou depressivo. A química não vai resolver isso, tá? Até porque não é o papel dela. Muito bem. A química, ela vai agir no volume da tua emoção, não na raiz do trauma. Mas o que que é isso? Volume da emoção e não na raiz do trauma. Os antidepressivos e os ansiolíticos, eles não acessam memórias traumáticas. Eles não reorganizam narrativas internas. Não corrigem padrões emocionais enraizados. E isso é importante você ter conhecimento. Porque muitas vezes as pessoas tomam remédio e elas continuam por anos tomando a medicação porque elas julgam que o remédio vai resolver aquela memória traumática, aquela dor, aquele sofrimento que a pessoa tem. E o antidepressivo, eles não vão dar conta disso. Eles atuam em 3 níveis superficiais. Quais são? Eles alteram a química momentânea dos neurotransmissores, eles modulam o humor da pessoa e eles reduzem a ansiedade da dor emocional. Ponto. Mas eles não tratam o abandono emocional da infância, por exemplo, que a pessoa possa ter, as rejeições que estão congeladas no coração, na alma, no corpo. Traumas integrados, eles não resolvem. Crenças de desvalor, padrões de sobrevivência apreendidos e sobrecargas crônicas do sistema nervoso. Vejam, nada disso os remédios dão conta, eles não tratam isso. E o sintoma, ele amortece, mas a causa continua viva. Vejam, se os remédios dão conta apenas de alterar a química momentânea dos neurotransmissores, se eles só dão conta de modular o humor, de reduzir a intensidade da dor emocional, ele está te amortecendo. Né? Certamente, eu tenho compreensão que existem muitas pessoas, eu mesma fui uma pessoa que vivi estados depressivos e ansiosos profundos e que sofri durante muitos anos, tomei medicação durante muitos anos, mas eu não fui tratar a dor emocional de maneira adequada. Naquela época, eu julgava que a medicação iria resolver o problema. Eu não precisava fazer absolutamente nada. Só a medicação daria conta. Ledo engano. Desconhecimento total. Por isso, hoje, eu realizo um trabalho como esse, como psicoterapeuta integrativa. Eu procuro realizar um trabalho desta natureza, para que eu tenha condições de deixar você o máximo informado,
para que você não cometa os mesmos erros. E não acredite que somente a, a medicação vai resolver o teu problema, que somente a medicação vai sarar a tua dor. Isso não é real, tá certo? Então, é necessário que você aprenda. O trauma, ele não se dissolve com a química das medicações, ele permanece no corpo. O Dr. Bessel van der Kolk, ele explica que o corpo guarda a pontuação, ele memoriza choque, tensão, congelamento, vigilância. A química pode impedir a pessoa de sentir, que é o que os remédios fazem, mas ele não libera a memória traumática que está contida no corpo. Como mesmo ele diz que ela impede a pessoa de sentir. Quer dizer, você inicia a medicação, imediatamente você, para algumas pessoas é rápido, para outras pessoas, no decorrer do dia, ela começa a perceber que ela não está mais sentindo a dor do sofrimento, ela está amortecida. O trauma continua, tá? Ele está lá guardado, apertando o peito, encurtando a respiração, prendendo o diafragma, tanto que você não pode respirar, contraindo o estômago, ativando o sistema de alerta. A química, ela silencia o alarme, mas o fogo continua queimando lá dentro, percebem? É essa diferença que é o ponto central da nossa aula de hoje. Tá? Por isso, quando a pessoa tenta parar o remédio sem reconstruir o sistema emocional, a dor volta igual e às vezes a dor volta muito maior, tá certo? Por isso que as emoções continuam e elas muitas vezes continuam em baixa frequência, tá? Na escala vibracional, emocional, o doutor David Ramon Hawkins, que foi um psiquiatra, que trabalhou a escala vibracional das emoções. O doutor Hawkins, ele viu que as emoções, elas têm uma frequência em Hertz. E essa frequência, quanto mais baixa ela for, ou seja, quanto mais baixa for a emoção, mais baixa é a frequência. E aí ele fala que emoções congeladas permanecem em frequências muito baixas, como a frequência da apatia, né? A frequência do medo, a frequência da vergonha. Veja, a vergonha tem uma frequência de 20 Hz. A tristeza profunda, a frequência do desânimo, todas são emoções congeladas. Apatia, medo, vergonha, tristeza, desânimo, tristeza profunda. Desânimo. Eu não estou falando de uma tristeza, sabe? De repente você ficar triste. Não, aquela tristeza que ficou patológica. Então, a química, ela não transforma a frequência, ela apenas amortece a percepção. Tá entendido? Percebam isso. Por outro lado, o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, que é um médico brasileiro, ele explica que isso diminui o brilho do campo energético da pessoa, especialmente na região pineal, que é uma glândulazinha que nós temos muito pequenininhas bem no centro do nosso cérebro. E quando há diminuição do brilho do campo energético, existe uma perda de vitalidade, conforme os estudos do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. A queda da intuição, a ausência de entusiasmo, a ausência também de sensações que você possa sentir do corpo, a sensação de uma alma apagada, que a pessoa sobre o efeito da medicação fica, tá? Então, esses são pontos que você precisa ir, vamos dizer, mapeando, anotando no teu caderno, para que você tenha essas informações o mais apurada possível, tá? A pessoa medicada, né, com tarja preta ou tarja vermelha, a pessoa ela funciona, mas ela não floresce, ela respira, mas ela não expande, ela vive, mas não vive em profundidade. Certamente, eu tenho plena consciência que isso vai variar de pessoa para pessoa.
Tem pessoas que estão dentro do protocolo MASSE, que são pessoas que estão usando tarja vermelha. E são pessoas que estão conseguindo levar a sua vida bem, tá? Mas somente agora elas estão trabalhando a dor emocional que as levou para um estado depressivo. E esse é o ponto necessário para que a pessoa realmente consiga lá adiante sair dos remédios, né? Então, o que é importante em tudo isso também? Você se dá conta que o cérebro ele acaba entrando no que a gente chama de modo economia, né? Um modo de economia emocional. Com o uso, quando o uso da medicação ele se torna prolongado, a pessoa fica com a sensação diminuída, né? Ela tem a empatia dela está reduzida, quer dizer, tantas coisas fazem acontecer ou não acontecer, ela não tem conexão com absolutamente nada. A motivação dela cai, a criatividade despenca. Então, todos esses sintomas, eles são sintomas que se chama de uma economia emocional, um estado de economia emocional ou modo de economia emocional que a pessoa fica quando ela tem um uso prolongadíssimo da medicação. Veja, além de 2 anos, é preocupante. O máximo, 1 ano, a pessoa tomar, ok, organizou, faz paralelo, um trabalho sério psicoterapêutico, né, mesmo que ela esteja tomando a medicação, para que ela possa se restabelecer, encontrar o equilíbrio, encontrar o fortalecimento emocional, para que ela possa ir saindo aos poucos da medicação e estar com o seu emocional fortalecido. O Dr. Joe Dispenza, que é um médico norte-americano, que é um neurologista, ele diz que o corpo ele passa a viver em um circuito emocional repetitivo, o que ele também chama de um loop químico, onde nada de novo acontece na vida daquela pessoa, ou melhor, ela não se sente motivada a isso. A química, ela impede o colapso, ok, mas ela não restaura o brilho interior. Certamente, se você está vivendo isso, você sabe, né, do que eu estou falando. E ao saber do que eu estou falando, eu peço a você, para você deixar no chat, deixar também aqui nos comentários anotado, como é que isso é para você? Como é que está sendo essa experiência de tomar a medicação? Como é que, se para você a retirada da medicação está acontecendo sem orientação, se você está fazendo isso de forma abrupta, conta aí para gente, coloca a tua experiência, aproveita essa oportunidade, porque uma aula como essa, você não encontra em outro lugar, tá certo? Presta bem atenção sobre isso. Então, agora vamos ver sobre a verdadeira cura. O que a cura exige? A cura vai exigir integração. Quando a gente toma medicação, não somente da experiência que eu vivi, mas da experiência que eu tenho com os meus clientes dentro do protocolo, é que as pessoas, elas esperam que a medicação resolva o problema delas. Só que o problema só pode ser resolvido, ou ele só é resolvido quando você assume as rédeas da sua vida. Quando você decide que você quer sair daquela situação, você não quer mais viver nessa dor emocional e nem quer estar se encharcando de medicação. Porque vejam, a medicação, ela resolve em algum momento, mas como eu já venho falando desde o início, em outro momento ela não resolve, sem contar nos danos que são causados ao teu cérebro. Durante o tempo que eu tomei medicação, eu levei no mínimo 2 anos para que eu começasse a sentir que a minha cognição estava voltando, a rapidez no raciocínio, a minha capacidade de análise rápida estava voltando, porque eu tinha entrado em um modo letargia. Então,
esquecimentos, lapsos de memória. Eu levei muito tempo, né, tomando medicação tarja preta. Eram 5 medicações e nenhuma delas realmente passava a dor que eu sentia. No início estava tudo resolvido, mas logo em seguida tudo começava a aparecer. Mas isso é um objeto de um outro vídeo, onde eu faço relatos sobre todos esses acontecimentos. Então, a verdadeira cura, ela exige integração e não anestesia. E eu me debruço sempre nos estudos do Dr. Gabor Maté, um dos estudiosos da questão, onde ele fala que a cura ela começa quando a dor pode finalmente ser escutada. Ou seja, é preciso falar daquela dor. Mas não só, tá? Não só. E eu vou explicar por que não só. Porque muitas vezes somente fazer a terapia da fala não é o suficiente. É necessário se trabalhar a frequência energética com outras técnicas. Mas o que é importante dizer aqui para você? Que tudo isso tem resolução. Que todo problema que você está vivendo é possível ser resolvido, tá? E o que significa curar? Significa reorganizar o sistema nervoso, libertar a energia que está congelada por tanto tempo da medicação, transformar crenças limitantes, reescrever as narrativas internas. O que são essas narrativas internas? Aquelas coisas que a gente diz para a gente mesmo, coisas que nós acreditamos que outras pessoas nos disseram e que a gente acha da gente mesmo e que muitas vezes não é coisa boa. Recuperar vínculos afetivos, integrar emoções, restaurar consciência e presença, reativar o campo espiritual, é fundamental. Todos esses pontos são significativos para que a cura realmente aconteça. E isso nenhuma química do mundo faz, ou seja, nenhum remédio faz. Quem faz isso, quem faz essa cura é o processo terapêutico, com consciência, com presença, com corpo e com energia. O remédio pode ajudar, como eu já disse anteriormente, mas quem cura é você. Você que cura você mesmo com a ajuda psicoterapêutica. E o protocolo MASSE, ele é justamente isso, um protocolo que ajuda você a se curar. Mas, para isso, é necessário integração. É necessário que você esteja inteirado de você mesmo, que você queira realmente se curar, que você esteja disposto a se movimentar no sentido da sua cura. Né? Então, enquanto você estiver achando que a medicação é que vai resolver o problema, não tem como você se curar. Tá? Porque a cura não está na mão do psicólogo, do psiquiatra, do psicoterapeuta, não. E nem não está na responsabilidade do remédio. A cura está na tua responsabilidade. No momento em que você assume o teu tratamento e que você vai buscar e vai atrás e vai pesquisar e vai saber onde você pode fazer um tratamento que seja adequado a você, um tratamento que caiba, vamos dizer, no seu bolso, porque a maior parte das pessoas que estão comigo são pessoas que deixaram de buscar os médicos, deixaram de fazer terapia convencional, porque não tinham como pagar. Ah, eu faço um trabalho terapêutico gratuito? Não, mas ele é acessível. Você tem condições de realizar. Mas, como eu já disse, sobre isso nós falamos em um outro momento. Tá? Aqui é importante que você saiba que a integração, né, a cura ela exige integração, a integração de você com você, a integração de você para que você saiba que você precisa estar disposta a realmente se tratar, tá? E buscar. Né? Quando eu quis, na época eu não tinha como pagar mensalmente médicos, terapeutas, o que foi que eu fiz? Eu fui pesquisar de que forma eu podia me tratar. Então, é isso que você precisa estar atento e fui buscar isso. E isso é possível, tá, gente? Isso é muito possível. Nesse ponto agora, nós vamos conversar sobre o corpo.
sobre a anestesia emocional que o corpo acaba por ficar quando ele está durante muito tempo se utilizando da medicação. Como o uso prolongado de antidepressivos acaba por apagar o brilho da alma, acaba por adormecer o sistema nervoso. Quando falamos de antidepressivos, poucas pessoas entendem que existe algo além do humor. Existe a anestesia emocional, um adormecimento que é interno, que não é depressão, mas também não é bem-estar. E como viver num estado de um estado que a gente pode dizer de uma pessoa morna? Como viver esse estado? Onde nada dói tanto, mas também nada toca de verdade. Essa anestesia emocional também foi objeto de estudo dos pesquisadores, médicos, psiquiatras que tratam, fazem pesquisas nessa questão. Então, essa anestesia emocional ela é descrita internacionalmente por agências como a NICE, que pela NICE, perdão, pela NICE, que é um órgão que regula pesquisas, e pelo Royal College de Psiquiatria, e também aparece em pesquisas da Universidade de Harvard. Então, veja, essa anestesia emocional, ela não é imaginação das pessoas, ela não é frescura, ela é uma resposta neurobiológica que a pessoa tem como retorno da medicação prolongada. Então, você sente mais calmaria quando você está anestesiado, né? Então, você acaba por ficar emocionalmente, é como se tivesse apenas no ponto zero. Você não tem alegria nem tristeza, você sempre está ali. E isso tudo deixa você anestesiado, né? E as emoções, elas não são emoções de grande envergadura, enfim. E tudo isso é objeto, né, dessas pesquisas, e lá adiante eu vou falar melhor sobre esses órgãos, né? Mas antes de tudo, eu peço que você deixe aí nos comentários se você sente mais calmaria ou anestesia. Responde, calma ou vazio? Coloca aí que você sente mais calma ou mais vazio. Põe aí para a gente poder saber, tá certo? Bom, de tudo isso, desse corpo que entra em uma anestesia emocional, temos alguns pontos que valem a pena ser comentados. Nesta anestesia emocional, nós temos o estado de indiferença, onde o mundo ele perde impacto. A pessoa diz: "Eu não fico mal, só não fico bem". É muito comum a gente ouvir as pessoas falarem isso. A neurociência explica isso. Ela fala que o antidepressivo ele diminui a atividade da amígdala. A amígdala não é essa amígdala, tá? É a amígdala cerebral, que é o nosso centro de emoções. A neurociência explica também que essa anestesia emocional, ela reduz a reatividade do sistema nervoso. Bom, se está anestesiado, o sistema nervoso está lá, né? Parado. Então, ela acaba por, ela suprime tanto as emoções negativas quanto positivas. Por isso que você está lá, anestesiado. Quer dizer, você não tem nem alegria, nem tristeza. Você só está. Né? Quem toma medicação deve saber do que eu estou falando, deve sentir isso que eu estou dizendo. E é por isso que a vida ela parece cinza. E essa era uma fala que eu tinha naquela época em que eu costumava sempre dizer que eu olhava para tudo para mim era cinza, não havia colorido. Por isso que quando as pessoas dentro do meu programa falam, relatam, eu sei o que elas estão sentindo, eu sei o que elas estão falando. Mas volto a dizer, a gente tem como resolver isso, tá? Esse é um problema que tem resolução. Isso não é algo que você vai ter que levar para o resto da sua vida, tá? Um outro ponto também que a anestesia emocional causa é a perda de libido. O corpo não responde mais.
em estudos realizados pela Universidade de Harvard, mostram que 70% das pessoas que utilizam antidepressivos, elas têm impacto na vida sexual. Então, por que que isso acontece? Porque a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, do prazer, ela é inibida, né? Então, a serotonina alta inibe dopamina. Então, a dopamina, ela é desejo. Serotonina estabiliza, mas dopamina movimenta. Quando a dopamina cai, cai a vitalidade, o estresse, o impulso e com ele a energia sexual. Isso não é psicológico, gente, isso é bioquímico, tá bom? Então, um outro ponto, esse ponto sobre a perda da libido, isso é muito comum. A maior parte das pessoas que fazem os seus relatos para mim, elas mencionam a perda da libido. Por isso que muitas vezes os homens não querem tomar medicação alguma, porque acontece de engordarem, acontece de ficarem com a libido baixíssima, então muitos acabam optando por não utilizar a medicação. Mas ainda assim, muitas pessoas, muitos homens também usam, certamente, e vivem e sofrem toda essa situação, ok? Um outro ponto também importante a ser ressaltado dentro da anestesia emocional é o distanciamento. A pessoa funciona, mas ela não se conecta. Então, estudos realizados pelo Royal College de Psiquiatria da, de Nova York, né? Perdão, gente. Os estudos de psiquiatria realizados sobre esse embotamento emocional, eles têm dito que a pessoa ela conversa, mas ela não se envolve com o que ela está, com o diálogo que ela está tendo. Ela escuta, mas ela não sente o que está sendo trocado de energia naquele momento. Ela vê o que acontece à sua volta, mas ela não reage com o coração. Então, é como se a pessoa tivesse assistido a própria vida de longe ainda, né? E isso é muito interessante e preocupante, né? Além de ser algo interessante para a pesquisa, é importante que você perceba isso em você, se ocorre esse distanciamento, se um desses pontos que estão sendo elencados aqui por mim, eles estão acontecendo com você. Outro ponto, que é o quarto ponto, é o cansaço profundo, mesmo após a pessoa ter dormido. Existe uma fadiga que acaba por aparecer. Mas por que essa fadiga aparece? Porque existe a química, a química do corpo da pessoa ela é alterada. Portanto, se ela é alterada, ela altera o ritmo do sono da pessoa. Ela interfere nas fases REM do sono, que é a fase mais profunda, que é a fase mais alta, até a fase mais profunda. E ela afeta o ritmo circadiano, que é aquilo de você, do teu cérebro perceber é noite, é dia, é hora de dormir, é hora de alertar, e ela acaba por impactar a motivação dopaminérgica, né? Que é essas sensações, essas motivações que você acaba sofrendo impacto. Então, a pessoa acorda, mas ela não descansa, ela apenas sobrevive. Portanto, é muito comum as pessoas dizerem que elas dormiram, mas elas não acordaram, mas continuam se sentindo cansados, tá? Então, o quinto ponto, que tem a ver com a anestesia emocional, é a falta de criatividade, porque existe uma queda da espontaneidade mental. Pesquisas ainda da Universidade de Harvard apontam a redução da capacidade de gerar novas ideias, de acessar memória emocional, de criar conexões espontâneas, de sentir entusiasmo. Então, a criatividade ela é um produto direto do fluxo dopaminérgico, mais a energia emocional. Quando ambos são suprimidos, a criatividade também se apaga. É muito interessante lembrar que pessoas que estão tomando medicação,
elas têm dificuldade de fazer testes psicológicos, psicotécnicos, para direção, né, para tirar a carta, né, de trânsito, para poder dirigir, porque elas não conseguem acompanhar o que o raciocínio exige nesse tipo de teste. Tá? Eu já vi várias experiências e já vi muitas pessoas relatarem sobre isso. E, logicamente, os teus reflexos, eles ficam embotados, eles ficam prejudicados, né, quando você está utilizando medicação. O sexto ponto dessa inércia emocional, né, dessa baixa, é a dificuldade de sentir alegria espontânea, né, o brilho que a pessoa tem na alma, ele fica apagado. Então, esse ponto, ele é um ponto espiritual e científico também, ao mesmo tempo. Quer dizer, não dá para nós trabalharmos essa questão sem que a gente traga a importância dessa coligação com o espírito, tá? Porque não somos apenas um ser físico, palpável, nós também somos seres sutis, temos corpos sutis que necessitam ser considerados no momento em que se faz um tratamento. Ok? Portanto, não dá para fazer somente a terapia da fala, não dá para fazer somente a terapia de tomar medicação. É preciso se ter integralidade, é preciso que a terapia seja integrativa, que leve em consideração tanto o corpo físico como os corpos sutis. E o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, ele fala sobre o campo energético da pineal. Quando diminuído, a pessoa perde a intuição, ela perde o entusiasmo, o brilho no olhar, a capacidade de sentir a vida. Ora, esses campos, o campo da intuição, é preciso que se leve em consideração que este campo, ele perpassa pela nossa capacidade de percepção das coisas que estão ao nosso redor. Não é somente a compreensão do que é exato, né? Mas a compreensão das sutilezas das coisas. Não somente também, mas o sentir o que está perto de você. Existem relatos de alguns clientes que tinham condições, que eram pessoas muito sensíveis, sensitivos, que quando aconteceu de estarem profundamente deprimidos e que passaram a tomar medicação, tudo isso foi embora. Toda essa capacidade de intuição, né, de sentir, elas desapareceram durante o período em que a pessoa estava tomando medicação. Mas e a neurocientificidade em tudo isso? Como é que ela explica? A cientificidade explica que ocorre uma redução do sistema de recompensa, há uma menor liberação, desculpem, de dopamina, há uma queda da responsabilidade emocional, perdão, da responsividade emocional. Então, a alegria, ela não some, ela apenas não consegue atravessar o entorpecimento que a pessoa está tendo daquela situação. E por que que tudo isso acontece? A lógica mais profunda de tudo isso é que os antidepressivos, eles reduzem a intensidade, a reatividade da pessoa, a percepção emocional e o impulso vital. Eles protegem, mas eles também adormecem. E o Dr. Bessel van der Kolk, ele explica isso. Não sentir é uma estratégia de sobrevivência e não de cura. Por outro lado, o Dr. Gabor Maté, ele diz que quando anestesiamos a dor, anestesiamos tudo o que está em torno dela. Vejam só. Por outro lado, o Dr. Joe Dispenza, ele completa essas falas dizendo que o corpo, ele se acostuma a não sentir e chama isso de normal. Então, muitas vezes as pessoas dizem, isso tudo para mim é normal e tal, quando na verdade ela está anestesiada. Mas nós podemos resumir tudo isso, né? Que o efeito da anestesia emocional, ele tanto foi registrado pelo NICE, que é o órgão de pesquisa da Inglaterra,
pelo Royal College de Psiquiatria da Inglaterra, que eu não havia me lembrado anteriormente, e pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O que que acontece? As emoções ficam mornas, a alegria ela não vem, não sobe, a tristeza não desce, o corpo perde vitalidade, a libido cai, a criatividade apaga e a conexão emocional diminui. E tudo isso por quê? Porque há uma supressão da reatividade emocional, há uma redução da dopamina, a pineal com um campo reduzido, conforme o doutor Felipe fala, o sistema nervoso em modo proteção também, né? Ele fica, né? Ele se coloca em modo proteção, portanto, anestesia tudo para, e o sistema é rodado, vamos dizer assim, pela medicação. Mas que mensagem que eu posso deixar aqui para você? Que a química, ela estabiliza, mas só a reconexão devolve vida, devolve o brilho e devolve a autenticidade. Então, você sente mais calmaria ou mais anestesia? E aí foi por isso que eu pedi para você coloca calma ou coloca vazio, tá? Então, esses pontos são pontos importantes para você considerar, para você anotar no seu caderno, para que você possa saber do que é, o que está aparecendo em você, como é que isso pode prejudicar a tua saúde e como é que você pode se sair dessa. Mas o que é importante, acima de tudo, até neste primeiro, dessa primeira parte da nossa aula, porque a nossa aula está dividida em duas partes, essa é a primeira parte, é que tudo isso que nós falamos, que a medicação fala, perdão, que a medicação faz, pode ser resolvido. Tem uma saída para isso, tem como ser resolvida a questão, tá certo? Então, é importante que você esteja atento a isso, que você possa fazer as suas anotações para que você possa, posteriormente, fazer uma revisão e ver em você como é que essas questões estão, tá certo? Então, eu vou ficar por aqui com vocês para esse vídeo não ficar tão longo, para que você possa voltar, escutar, anotar, ver que pontos eles tocam você, e que no próximo vídeo, na parte 2 deste tema, desta aula, eu vou trazer um exercício para que você saiba que você tem possibilidades de se curar, tá certo? Então, nós ficamos por aqui, para que o próximo tema nós vamos iniciar com o impacto oculto, né, que tudo isso gera no corpo, tá bom? E certamente com outros pontos, que são pontos de saída, tá certo? De resolução do problema. Porque, na verdade, o que é que você quer aqui? Você quer resolver o seu problema, tá? E é isso que eu estou me propondo. Mas antes eu não tenho como te apontar a resolução sem antes te explicar como é todo esse processo, tá certo? Se eu estou falando em psicoeducação, se eu estou falando em uma cura integrativa, eu também preciso municiar vocês com o máximo de informações para que você saiba como é esse caminho que você está trilhando, tá? Como é que você pode encontrar as soluções no meio do caminho, em tudo isso que eu estou dizendo. Tá ok? Então, findamos aqui essa primeira parte, vamos para a próxima parte desta aula. Até daqui a pouco.